Olá, bom dia, 8 horas e 39 minutos. Hoje, quarta-feira, 12 de maio de 2021. Estamos aí na temperatura aqui no nosso estúdio, né? Casa dos 25 graus. E, é claro, lá fora, tempo mais nublado, um solzinho muito leve, mas há uma previsão de mudança de tempo hoje à tarde. Então, se você gosta de caminhar no final da tarde, provavelmente você vai encontrar uma tarde já com chuva na Baixada Santista, pelo menos uma leve garoa no início da tarde ou já para o meio da tarde, e a mudança de clima, a expectativa de temperaturas mais baixas, chuva durante todo o litoral, em todo o litoral, e mais, né? O aumento até da tábua de marés, o que trará um fluxo maior das ondas nas praias aqui em todo o litoral paulista. E nessa quarta-feira, já começando o programa, fazer aqui, parabenizando elas, né? Hoje temos mais uma convidada mulher também, né? Mas vamos registrar aqui, né? Hoje é o Dia Mundial da Enfermagem, consequentemente o Dia da Enfermeira, que estão aí na frente, né, desse combate à Covid. Então, nosso abraço a todas as enfermeiras, beijo no coração e sucesso para todas que comemorem muito, né? Importante também frisar. E lembrando também, né, hoje é o Dia da policial mulher, policial feminina. Então, para todas as mulheres policiais, o nosso abraço, nosso respeito, e que todos os homens deixem de ser tão idiotas e respeitem a elas, né? Porque a gente vê muitos casos de mulheres policiais que são tratadas de forma indevida por mulheres. São policiais do mesmo jeito, devem ser respeitados. Então, nosso abraço também. E um dado, né? Nós estamos aqui também com os nossos convidados, né? Estamos com a Procuradora-Geral do município de Santos, Renata Reis, que tem uma formação jurídica bastante importante. E temos aqui também um advogado, o doutor Eduardo Clima, presidente da OAB de São Vicente. Mas hoje eu vou começar pelas mulheres, viu, doutor Clima? Ele vai entender por quê. Pela primeira vez na história, o número de advogadas supera o de advogados no Brasil, de acordo com os dados do Conselho Federal da OAB. Há hoje 610.369 advogadas, mulheres, portanto, 610.207 advogados no Brasil. Os homens estão perdendo mesmo agora em todos os campos para as mulheres. Bom dia, Renata Reis, obrigado por ter aceito o convite da nossa produção, você que está à frente da Procuradoria-Geral do município da cidade de Santos. Bom dia vocês aqui presentes comigo, bom dia a todos que estão ouvindo. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Estou muito feliz, muito contente de ter esse espaço para falar um pouco do meu trabalho na Prefeitura de Santos, aproveitar essa sua introdução para parabenizar as enfermeiras. Eu tenho sogra enfermeira, cunhada enfermeira, e aproveito em nome da Maria da Glória, que é uma enfermeira maravilhosa lá da Policlínica da Nova Sintra, parabenizar todas as enfermeiras da Prefeitura de Santos, né, que estão nessa luta aí diária, desde que essa pandemia começou, sofrendo bastante com tudo isso. É isso aí, todas elas, né, todas as mulheres, né, e também o nosso presidente da OAB São Vicente, tão importante, fez aí uma revolução positiva na OAB São Vicente, doutor Eduardo Clima, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Ponto a Ponto. Bom dia, Edu, bom dia, Virgínia, doutora Renata Reis, até um tempo atrás ela era inscrita na OAB de São Vicente, uma das nossas celebridades, ícones da advocacia. OAB de São Vicente, mas me parece que está havendo uma negociação para permanecer aí. Eu fiz chantagem, né? Edu, muito obrigado de novo pelo convite, parabéns às profissionais, à polícia feminina, parabéns à enfermagem, o pessoal da área de saúde, que é um herói, trabalho fantástico na frente desse combate a esse vírus maldito, né, essa guerra que eles estão, são heróis. E com relação ao maior número de advogada do que advogado, nos quadros da OAB, em São Vicente já é assim. São Vicente... No seu caso, já começa em casa, né? Em casa a chefe manda. Mas em São Vicente, o número de advogadas já era, desde o ano passado, maior do que de advogados. E assim, é ótimo, a mulher está ocupando o seu espaço, sim, que até então necessitava de cota, de incentivo, e agora, naturalmente, ocupando o espaço que lhe cabe, que tem competência para isso, porque mulher é muito mais calma. Talvez o fato de já ser mãe também ajuda a ter paciência, a ser mais receptiva, mais calma, compreensiva. Então, assim, a mulherada, quando ela assumir mesmo, tiver consciência do poder que elas têm, elas dominam o mundo. A Renata está aqui, dominando Santos, a Procuradoria-Geral do município, de uma das maiores cidades do Brasil. Sem dúvida. A Renata é um exemplo. Virgínia está ali operando como é que chama esse negócio aí, Virgínia? Ela, na verdade, a Virgínia cuida da mesa de som, mesa de áudio,
cuida da plataforma da Rádio Conexão. Nós estamos pela Rádio Conexão ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo LinkedIn, estamos pela Radiosnet, pela e-rádios, então são 7, 8 plataformas, nós estamos para o mundo inteiro, e isso aí, se eu não fosse capaz, eu não falaria nada. E ainda manda no Edu, né? Ainda manda, com certeza manda. Mais ou menos. Mas a gente tem aí essa importância, e quando a gente fala, né, inclusive eu vou até então já mudar, então essa questão da mulher, né, tomar esse espaço, né, Clima, na sociedade como um todo, nós percebemos hoje grandes conglomerados industriais, CEOs, mulheres, e com capacidade e importância. A Renata, ela não está onde está por acaso, já foi concursada de outros municípios, como Santo André, no concurso de Santos foi a primeira colocada, já passou por outros departamentos dentro dessa área e assumiu a convite do prefeito, assumiu esse convite e aceitou e tem feito um bom papel. Eu tenho muito histórico, mas melhor do que eu falar o histórico é você. A importância que muitos dos nossos ouvintes e espectadores, vamos em áudio e vídeo para todo o planeta, perguntam: o que faz a Procuradora-Geral do município? Qual é esse departamento? A gente vê as questões jurídicas do município, será que resolve? Claro que resolve. Claro que a justiça não trabalha com a nossa vontade, ela tem o tempo dela, né, Renato? Então, fale da importância do seu trabalho, da Procuradoria-Geral e mais. A Procuradora-Geral não está lá para agradar o prefeito, para agradar um ou outro, na verdade, ela tem que ser o ponto, né, ali no meio entre o próprio munícipe, o próprio executivo e a própria justiça, né? Se fazer valer do que a regra manda. E a gente tem muitas cobranças e eu gostaria que a Renata pudesse explanar isso. Olha, na verdade, o que acontece, as pessoas, eu adoro falar disso que você está me perguntando, porque as pessoas que não são do ramo do direito, elas têm essa dificuldade mesmo para entender. Começar pelo nome, né, de procurador, que no nosso país tem o promotor em segunda instância e o procurador de justiça. Então, as pessoas confundem o papel da Procuradoria-Geral do município com o Ministério Público, com fiscalização, etc. O papel primordial da Procuradoria-Geral do município é a representação judicial e extrajudicial do município. Eu sempre brinco com as pessoas que assim, eu sou advogada de um cliente só. O meu cliente é o município. Eu não sou advogada do prefeito, eu não sou advogada do secretário, eu represento os interesses do município. É lógico que na prática, esse liame, né, dessas atribuições fica muito tênue, porque se você não tiver a identificação com o chefe do Poder Executivo, que te escolhe entre os membros da carreira, porque o procurador-geral tem que ser um procurador de carreira. Então, ele precisa ter uma certa identificação. Se você não o conhece, você passa a conhecê-lo no dia a dia, diferente de um secretário que o prefeito escolhe, né, de livre provimento. O procurador-geral ele tem que escolher entre um de nós, entre os 26 procuradores da nossa carreira, todos concursados. Então, o que acontece? A gente acaba tendo essa identificação, ela vai surgindo com o trabalho. E o nosso papel é viabilizar os projetos do Poder Executivo, mas dentro da constitucionalidade e da legalidade, orientar o caminho certo. Então, não é só a atuação judicial. A atuação judicial, ela vem depois. Antes disso, muito mais importante do que fazer defesa judicial é a consultoria, é a orientação prévia dentro da administração. Quando você tem uma consultoria jurídica forte, coerente, cautelosa, cuidadosa, você corre menos o risco de errar. E eu sempre falo, né? Falar não para o Poder Executivo é muito cômodo, muito fácil, muito tranquilo para o procurador. Porque o chefe do Poder Executivo ou o secretário quer fazer alguma coisa, você fala, não pode, não está na lei, não pode, e você não corre risco. Difícil é você encontrar uma forma de viabilizar o que o Poder Executivo quer fazer, mas dentro da legalidade com segurança jurídica. E é essa que eu entendo que é assim, a minha principal atribuição. É estudar muito, trabalhar muito para tentar fazer com que os projetos do Poder Executivo sejam levados a efeito com o menor número de questionamentos possível. Eu tenho muito orgulho de falar, desde que eu assumi a Procuradoria-Geral em 2017, a convite do prefeito Paulo Alexandre. Mês de maio de 2017, não foi isso? Foi, em maio de 2017, eu fiquei com ele até o final do mandato, do segundo mandato, e agora estou a convite do prefeito Rogério Santos na mesma
linha de trabalho, a gente tem uma relação de confiança e a gente precisa que o prefeito confie naquilo que a gente está dizendo, para que ele possa atuar realmente com segurança, para que possa atuar bem e para que não seja questionado. Às vezes tem, a gente não tem como fugir completamente disso, mas quando o questionamento vem, quando o ato é praticado sob a nossa orientação, fica muito mais fácil, né, de defender depois. Eu 99% das vezes que eu defendo algo que foi eu que orientei, a chance de sucesso é muito maior. Não, e a doutora Renata, doutor Eduardo Klima disse, ela usou algo que é hoje muito comentado, né, no direito, em qualquer que seja o escalão da justiça, que é a insegurança jurídica. Eu gosto muito de ler, e a leitura me traz muitas informações, por exemplo, você tem grandes conglomerados internacionais que hoje refreram a sua vinda ao Brasil pelos impactos criados por algumas medidas do STF, algumas questões. Então, há um medo de que você assine um contrato, de repente, no Brasil, e esse contrato amanhã seja revisto e de forma surpreendente ele seja anulado, cancelado, mude. Então, essa insegurança jurídica, que muito bem colocou a procuradora Renata Reis, é uma situação que ela está inserida no contexto da justiça como um todo, né? Edu, eu vou usar divergir com relação a essas empresas que querem vir ao Brasil e não vêm por insegurança jurídica. Na verdade, não vem porque a justiça é demorada e o país é uma zona. Porque o STF, na verdade, ele só interpreta o que está na Constituição. Quem fez a Constituição foram os parlamentares constituintes. Eu também divirjo com relação às decisões do STF. Embora não aceite algumas, eu respeito e entendo que tem fundamento, senão não estaria lá. Você entendeu? Agora, as empresas virem aqui, a justiça demorada. A justiça que atrasa não é justiça, é injustiça. E para isso serve o que a Renata falou. A Renata falou com relação ao procurador e o prefeito, mas é bom qualquer empresa, vamos fazer um jabazinho, né? Ter o seu advogado de confiança para fazer essa prevenção que a Renata falou, essa consultoria para evitar dor de cabeça, evitar demandas ou até mesmo estar preparado para eventuais demandas que vêm, porque é impossível você ter 100% de sucesso de não ser demandado o seu cliente. Então, você já se prepara. Então, é de suma importância para qualquer empresa, as nacionais, as estrangeiras, que ela tenha um jurídico forte, de preferência advogados inscritos na OAB de São Vicente. E aí é aquilo que a gente até pega, né? Por exemplo, o nosso ouvinte, espectador, até aproveitar e mandar um grande abraço, um grande amigo, ex-companheiro de imprensa, meu querido Dinei Ribeiro, do Sport TV, um abraço para ele. Ele está em São Paulo, nas transmissões, viajando pelo Brasil, manda um abraço para a gente. Padrinho aí, um abraço, padrinho. Cientista, né? Ele é de Itaim. Mas é cientista. Torcedor? Não, torcedor, ele é São Paulino. São Paulino, ele é pó de arroz, eu brinco com ele. Meu querido direito, beijo no coração, grande figura também, e sempre conosco, né? Também ficou muito triste no final de semana com o passamento do Fernando Caetano, um grande companheiro. Dividimos muitas jornadas esportivas aí, Brasil afora, né? Também mandar um abraço especial ao nosso querido, né, Ronaldo Nazar, que está sempre conosco, depois da bariátrica, o homem ficou fininho, está bem, correndo bastante, né? A doutora Priscila Dias, veterinário, Luiz Henrique Guimarães, também veterinário, a Regina Casara, nosso ouvinte. Vamos até Porto, lá em Portugal, nosso querido Luiz Plácido, jornalista. Você vai começar a entrar ali com a gente na tela, trazendo informações lá da Europa. Nosso querido César Morgado, que deixou São Vicente, foi para Bolton, na região de Manchester, na Inglaterra, já está lá há quase 3 anos. Um abraço para ele também, nos acompanha todos os dias aqui. E a gente fala em nome de M. Muniz Logística, soluções em comércio exterior, para otimização da gestão do seu negócio, reduzindo o custo e, é claro, garantindo a excelência dos resultados. Um abraço ao meu querido Marco Muniz, né? Ele está em todos os portos brasileiros, no maior do Brasil, que é o Porto de Santos. Inclusive, a gente sabe que precisa de um modelo definitivo ou ampliando isso, a gente vai discutir essas questões em breve. Ligue em Santos, 13 499 8686, lá no Rio de Janeiro, a filial no Rio de Janeiro, 021 2213 0149. Também Soares de Cortez, consultoria, assessoria imobiliária, jurídica, financeira, esportiva, há mais de 20 anos, inclusive, com a entrada no mercado do futebol lá da Europa. Entre em contato com o nosso querido Ronaldo pelo 997700062, né? Vamos falar nisso, até mandar um abraço, né, para a esposa dele, que também sempre nos acompanha aqui, nos honra com a presença da sua audiência, né? Também advogada,
Cristina Fernandes Santos Soares, né, que também sempre acompanha o programa, nos mandou a dica lá do autismo, né, que a gente fez o programa, foi muito bom, parabéns a ela como advogada, ela que é uma entendedora do assunto, é uma profissional da área do autismo, faz parte do quadro da prefeitura, também de Cubatão. Obrigado pelo carinho, pelas palavras também, né? A gente não pode esquecer das pessoas que tem participações. Vamos lá, Virgínia, vamos lá e vamos voltar depois com os convidados. Isso, Aguinaldo Timóteo, bom dia, doutor Eduardo Clima, Vitor Carlos Vitória do Espírito Santo, bom dia, Eduardo, doutor Eduardo Clima e doutora Renata, excelente programa, abraço a todos. Marcos Muniz, bom dia. David Jansen, Félix Gomes, bom dia, Eduardo, senhora Virgínia, convidados, parabéns pelo programa, que Deus abençoe. Washington Vicente Fonseca, bom dia a todos, excelente programa e maravilhosos convidados. Mais participações. Luiz Otero, bom dia para todos, hoje às 20 horas tem conexão musical com a cantora Rita Coldi. Luiz Otero pergunta, quais são os tipos de ações judiciais que a Procuradoria atua? Ronaldo Ibernon Cortez, bom dia a todos os amigos, um forte abraço a todos. Ô Luiz, você está plagiando aqui, tem alguma câmera aqui, porque justamente era uma questão que ia colocar para a Renata, porque eu tenho aqui a procuradora do município, ele deve ter alguma câmera aqui, porque eu coloquei a justiça após as medidas, mas melhor que ela fale então. Obrigado pela pergunta, né? E mandar um abraço especial também para o nosso Donizete Teixeira, ele ouve todo dia lá de São Vicente, fala, Edu, volta para São Vicente, a gente não deixou São Vicente, né? A gente roda toda a Baixada Santista com o programa, e um grande abraço a ele também, né? Mais comentário do Luiz Otero. Parabéns ao Santos Futebol Clube pela vitória de ontem, glorioso alvinegro praiano. Ganhou. O Boca tá meia boca também, ultimamente, né? Vamos ser sinceros, o que esperava mais, fez seu papel, só que para não perder o costume, o Fernando Diniz estreou já sendo expulso, né? E aí faz parte do processo todo, né? Foi expulso. Eu quero aproveitar, já que falou Marco Muniz, um abraço Marco Muniz. Eu acho que o Edu já ganhou, mas eu sei que ele tem aí sempre alguém para presentear. Edu, esse livro é bacana, eu vou passar para a procuradora Renata Reis. Muito obrigada. Vários secretários da Prefeitura de Santos, esse livro já deve estar lá na cabeceira de muita gente, né? É o Renato de Castro. O Renato é um palestrante brasileiro, hoje ele ocupa um cargo de segurança no governo da Arábia Saudita, nos honra muito, são brasileiros extremamente preparados. Vamos tentar o contato com ele, o Muniz já fez, ele mandou um vídeo, um áudio muito bacana, muito caloroso, que ele hoje não pode dar entrevista para lugar nenhum do mundo, até por uma questão de segurança, né? Ele está no governo da Arábia Saudita, mas assim que for posicionada essa permissão, ele vai entrar ali com a gente no vídeo, né? A gente vai falar desse trabalho. E ele fez essa obra, né? Cidade Startup, por exemplo, o Fábio Jordão esteve aqui depois falou, Edu, o livro é muito bom, o cara conhece muito do assunto, é importante tê-lo, né? Então, a gente está presenteando o presente do Muniz com o Renato. O Renato, a pandemia, viu, procurador Renato, ele levaria um monte desses livros, né, contâneos, né, e a pandemia parou esses embarques. E ele, ao invés de ficar com os livros parados, falou, vamos presentear pessoas que queiram ler e conhecer um pouquinho mais do que são as cidades startups. E Santos está muito nesse caminho, né, Renato? Sim. É a cidade inteligente, a gente também tem o assunto do Parque Tecnológico, que, quem sabe, em breve será uma referência, né? Muitos falam do Hub, né? Que é ligar as conexões aí de empresas, startups e o próprio público. Mas é importante falar o papel, as demandas que o próprio Luiz Otero perguntou para você. Obrigada, Luiz Otero, pela pergunta. A resposta é tudo. Tudo que tem a favor e contra o município. Na verdade, eu perguntar, o que é que você não tem que colocar a presença da... Tentando exemplificar, né, na esfera judicial, a gente atua nas ações propostas contra o município. Então, desde os munícipes que ingressam com alguma ação para fornecimento de medicamento, na área da saúde tem muito, né, tratamentos, fornecimento de qualquer tratamento de saúde que seja necessário, na área de assistência social também, e até as obrigações de fazer, que são, vocês cair na rua e tropeçar num buraco, se machucar e entrar com alguma ação indenizatória contra o município, a gente também atua na defesa, na representação judicial do município. Como autor, ao contrário, são as ações de interesse do município. A gente tem... Não são muitos casos que a gente acaba ingressando com ações, a maioria das vezes são as obras irregulares, quando a gente não consegue administrativamente buscar a solução, a gente parte para ação judicial, para o refazimento, para o desfazimento ou para a regularização de uma obra irregular. Vou pegar um exemplo, Renato, nosso ouvinte, nosso espectador, o Parque Roberto Mário Santini, ali no José Menino, foi uma questão que vocês trabalharam muito, né? A justiça teve entendimento, tem que ser respeitado, a justiça, a gente tem esse entendimento, né?
mas tem que se provar que há viabilidade, que não está se fazendo dentro do que é possível fazer, respeitando os parâmetros da própria justiça. Então, na verdade, esse é um papel assim que é um dos que eu mais gosto de atuar, que são as ações civis públicas, né? Quando o Ministério, a grande maioria propostas pelo Ministério Público, quando o Ministério Público não concorda com algum ato da administração, ele primeiramente abre um procedimento investigativo, um inquérito civil, pede uma série de informações, às vezes a gente consegue administrativamente equacionar essa situação, celebra um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, às vezes a gente demonstra documentalmente, por meio de informações, que está tudo correto, o Ministério Público concorda e para por aí, e quando há essa discordância que o Ministério Público não concorda e nós continuamos persistentes na legalidade do ato, o Ministério Público ingressa com uma ação civil pública questionando isso judicialmente, foi o que aconteceu na reforma do emissário submarino. Na verdade, houve 2 pontos ali cruciais. O primeiro deles é que a nossa lei, que trata do estudo de impacto de vizinhança dos nossos empreendimentos, ela exige que se realize para alguns tipos de empreendimentos, que é o caso da unidade de energia, né, da Valoriza, que vai ser instalada aqui na cidade, ela exige uma audiência pública. E por conta da pandemia, os órgãos competentes não realizaram essa audiência pública e postergaram ela para depois. O que aconteceu? O Ministério Público já pegou aí, princípio da legalidade, a lei fala que tem que ter, não fez, então não tem muito o que se questionar. Nós tentamos resolver isso fazendo audiência pública virtual e corrigimos esse erro, sanamos esse problema. E a justiça citou normalmente. Neste ponto, sim. O que aconteceu depois foi a questão da interpretação da nossa norma. O estudo de impacto de vizinhança prevê uma série de medidas, exemplificativamente, medidas compensatórias dos impactos do empreendimento. E essas medidas cabe ao Poder Executivo, juntamente com o empreendedor, eleger e apontar no instrumento que vai ser celebrado quais as medidas que vão ser executadas para compensar os impactos. O Poder Executivo elegeu, para compensar os impactos da unidade de energia, a reforma e a modernização do emissário submarino do parque. E o Ministério Público entende que esta medida não tem vinculação direta com a área de abrangência do empreendimento, com a área de influência, e também não compensa os impactos diretos daquele empreendimento. Então, a discussão judicial foi quanto ao mérito da medida eleita. Então, o que aconteceu? O Judiciário acatou a tese do Ministério Público, embora nós vamos recorrer, vamos ao Tribunal de Justiça, depois STJ, até onde for para tentar demonstrar a legalidade disso, mas, de fato, existe uma sentença que, entendeu, não condenou o município diretamente a nada. Se me permite, Renata, e o Edu vai pôr a colher também, eu vou fazer papel de advogado do diabo, sem ser advogado, jornalista tem essa mania, mas cabe, né? Mas aí, quando você tem informação através de nós, órgãos de imprensa, que a justiça determinou que a prefeitura refaça, por exemplo, uma área que ela tirou o pavimento, ela manda refazer, ou então ela diz, não, isso não pode ser alterado nesse projeto que está sendo apresentado, que é apresentado, como muito bem colocou, para a própria justiça. Mas aí, nesse meio, quem fica? Fica a população que ficou proibida de ter aquela área para a utilização do seu lazer, né? Uma área que contempla, já temos tão poucas áreas na região, e aí é aquilo, né? Fica essa questão do impacto, né? Para a população que não tem o espaço para utilização, a prefeitura não consegue fazer a monitorização, a adequação daquela área, e a justiça cobra, mas também não tem essa sensibilidade, né? De observar que a população pede e carece daquele espaço. Na verdade, né, o que se ia fazer com esse instrumento, que a gente chama de TRINC, né, que é o termo de responsabilidade que vem do estudo de impacto de vizinhança, que não tem nada a ver com impacto ambiental. Pois não. As pessoas precisam separar, né, o impacto ambiental. Quem analisa é a CETESB, é o Estado, a gente analisa a nossa competência impacto de vizinhança, é um outro instrumento. Então, o que se entendeu ali é que esta medida, não é que eu não posso reformar o parque, eu posso, mas não como medida compensatória daquele empreendimento. Exato. Isso, qual seria a vantagem econômica para o município? Nós íamos reformar sem
uso de dinheiro público, inteiramente com o empreendedor privado executando a reforma. Hoje, diante dessa sentença, a necessidade de se resolver a situação, porque a gente precisa devolver o parque para a população. A Justiça não determinou que o município recompõe o parque, mas sim a empresa, tá? Então, o município não foi condenado diretamente a nenhuma indenização, a nenhuma multa, nada. Ela determinou que a empresa, em 30 dias, a partir do momento em que essa sentença seja executável, a gente está no prazo para contra-razões do Ministério Público ainda, não subiu, além de tudo, tem tudo isso, né? Pandemia, que os prazos suspende, depois recesso, então os prazos que não acabam nunca, acho que agora, se não salvo engano, foi 11 de maio, o último dia para o Ministério Público apresentar as contra-razões. E agora, o que a gente tem em mente? Eu tenho conversado muito com o prefeito, com o secretário Flávio Jordão, sobre esse assunto, e tenho falado para eles, a gente precisa devolver o parque. Então, vamos essa é uma cobrança aqui para diária. Então, a gente está trabalhando muito para conseguir um financiamento do governo federal. Parece que já está mais ou menos engatilhado, em torno de 15 ou 16 milhões, para que a gente possa fazer... falou-se em 14 milhões, né? Mas se for um pouco mais, acho que a prefeitura consegue até antecipar isso. A gente precisa, ainda que a gente não faça a reforma 100% de uma vez, mas que a gente consiga parcelar isso, fazer por etapas, mas o importante é que a gente consiga devolver o parque para a população. Essa é a nossa meta nesse momento. Então, assim, nem que a gente tenha que realmente cumprir a decisão judicial e fazer por conta do município, e daí o procedimento do EIV será anulado, será retomado e outra medida compensatória será eleita lá para aquele empreendimento. Agora, Eduardo, com a procuradora, com esse quilate, com essa observância, com essa capacidade de ficar atenta a isso, entrar com qualquer ação judicial contra a prefeitura é bem complicado, porque ela vai ter os seus pares para interpelar, para chegar. Essa é a importância que as pessoas têm que observar do próprio advogado, né? As pessoas muitas vezes desdenham, não, eu vou fazer esse contrato aqui por conta própria. Não deve. A importância para todas as empresas, a prefeitura não deixa de ser uma grande empresa, é a gestora do município. Então, essa importância que tem, né, um bom advogado, seja ele ao nível que estiver ali, mas que ele seja ouvido, seja consultado e, quando necessário, contratado. Com certeza. A Renata é a chefe, mas temos outros 25. Outros 25. Em breve terá um concurso, não é? A gente chegou a abrir um concurso, as inscrições foram feitas, mas não conseguimos realizar a prova por conta do que aconteceu do final do ano para cá. Com a segunda onda da pandemia, nós não conseguimos fazer a prova. A Renata, voltando, a Renata é a chefe, mas existem outros 25 competentíssimos advogados concursados que são procuradores comandados pela Renata. O advogado inicial, eu estava semana passada, ou retrasada, eu recebi na OAB São Vicente o ex-governador e advogado, Dr. Márcio França. E ele falou que um dos segredos de todas as gestões dele é ter um jurídico forte. Um jurídico que ele possa confiar, um jurídico que dê alternativas quando não tem algum problema, o que a Renata está propondo agora, a devolução do parque, a substituição da compensação, e o Márcio, o doutor Márcio, né, uma intimidade com o governador do estado, o ex-governador, ele disse que assim, o sucesso de qualquer gestão é um jurídico forte também. Uma pena só, né, Renata, que a nossa justiça é tão demorada, e ainda mais agora com a pandemia, as coisas ficou pior, Eduardo, com essa questão da pandemia, ficou a mais lenta, ela não operacionalizou o que deveria. Edu, ficou uma zona no começo. Eduardo, eu não sei se você concorda comigo, eu não conheço tanto a sua atuação a fundo, mas eu estou falando não como procuradora, mas como advogada mesmo. Eu adoro falar. Eu gosto muito mais de falar do que escrever. Então, eu sou uma procuradora que... Eu gosto de fazer sustentação oral, eu gosto de ir ao tribunal. Então, às vezes, eu chego ali, aquela sessão de direito público no Tribunal de Justiça, é difícil você ver um procurador, né, de município fazendo sustentação oral. O procurador trabalha muitas vezes, né, no papel só, e os advogados privados normalmente é que estão lá atuando. E eu, particularmente, gosto muito, eu gosto de falar. Eu acho até que eu trabalho melhor falando, eu tenho um poder de convencimento muito melhor. Então, eu vou para Brasília e essa pandemia acabou comigo, porque eu não consigo. Por mais que a gente, às vezes, consiga um despacho virtual com algum desembargador,
não é a mesma coisa, parece que a gente não consegue passar exatamente a mesma coisa do que a conversa presencial. Muitas vezes você nem consegue o virtual, você não consegue comunicação por e-mail. Então, eu acredito que vocês devem, na advocacia privada, sofrer isso muito mais do que eu, Sim, né? bastante. E o calor humano é essencial. As audiências de primeiro grau, você fazendo longe, assim, você não sabe como é que está a energia, o que o juiz está vendo, a reação da outra parte, a sustentação oral ali. Você não que agora, talvez, né, utilizando mais, mas eu, por exemplo, não consigo ver se estou agradando ou não. Você tem que mudar a rota, né, da tese ou não, porque é muito frio, né? É muito frio. E assim, a justiça brasileira ela já estava atrapalhada. Agora, com a pandemia, piorou. No começo, como eu estava dizendo, ninguém sabia o que fazer. Ainda não sabe, porque uma hora suspende, uma hora prorroga, outra hora interrompe, sobrecarregou os sistemas, pelo menos do Tribunal de Justiça, o ESAG, toda hora ele está fora do ar. Por quê? Porque parece que aumentou a demanda, eu não entendo exatamente, mas parece que aumentou a demanda, eu não sei onde, porque o meu escritório não entrou, mas aumentou a demanda e começou a travar o sistema, eles não estavam preparados, mas pelo que eu vejo e sinto, Edu, pelo menos as decisões elas têm sido maiores do que presencial. Os juízes estão despachando mais, os processos digitais aparentemente estão andando mais. O que faz falta mesmo é o calor humano, é a audiência. Sim. Tudo bem que era pode falar saco aqui? Pode, né? Era um saco ir para São Paulo, ficar 3, 4 horas esperando a sua vez na sustentação oral, esperar uma audiência de primeiro grau, também ficar esperando. Mas eu vou falar, confesso que eu sinto falta disso, de pegar um carro. E o despacho com o desembargador, eu fazia muito despacho, além eu fazia muito despacho pessoal. Então, eu marcava, pedia audiências com os desembargadores, às vezes com ministros do Supremo. Eu nunca mais fui para o Brasil, eu não fiz mais, falei mais com o ministro dele, eu falei, estou desanimada. Porque eu gosto realmente disso e eu sinto muita falta. Baseada nessa questão que até a Renata, que nós estamos aqui com a Renata Reis, procuradora-geral do município de Santos, né? Eu olhava ali, até me perguntaram no cantinho aqui se você tem algum parentesco com a família Reis. Tenho. Eu imagino, né, que nós não temos tantos, né? A Reis é uma família só, né? Isso, exatamente. O meu avô, ele era primo de segundo grau do falecido Miguel Arraes. Fundador do PSB. A gente sempre foi uma família de muita história. Isso, e eu duvidava disso, né, de que a família Reis era uma só. A minha mãe é nascida no Piauí, criada em Fortaleza, família toda de lá, mas uma vez o irmão do Eduardo Campos veio a Santos e nos trouxe o livro da árvore genealógica da família, que acho que o irmão ou o primo dele que escreveu. E realmente a gente está lá, eu era uma das... Preciso até mandar. Você falando que era um galinho da árvore. Eu estou lá, eu estou no galinho da árvore da nossa família. Que bacana, uma família realmente muito forte, né, quando a gente fala politicamente também. A gente teve aí até a perda do Eduardo Campos na cidade de Santos, mas toda a família, né? E eu, na ocasião, até escrevi, fiz na época até no saudoso Júlio Pereira, fiz a cobertura para a Record News junto com ele, e na época um dos parentes nos procurou ali, uma deles, com muita gentileza, nos responder, porque foi um momento muito difícil para a família, e como veio a pergunta aqui, coube a pergunta e a resposta foi dada, bacana demais, mais um peso aí. E participações. Diga lá, Virginia, depois eu vou mergulhar em assuntos com a procuradora. Paulo Eduardo Costa, 2 brilhantes advogados, excelente e esclarecedor programa, abraço especial a todos. Marco Campos. Bom dia aos nobres da bancada, que Deus abençoe todos e show de bola. Convidados tão maravilhosos e clima, Deus te abençoe sempre, presidente. Saudades, meu amigo Carlos Eduardo Lucas. Sumiu, né? Jornalistas do Litoral. Eu mandei alguns recados, ele nunca respondeu. Tem o Thiago agora, com a pousada lá. Mandei alguns recados, não respondeu, falei, acho que ficou bravo comigo, né? Ficou rico. Ficou rico, né? Então tá bom, né? Bonito ele já é, né? E olha, com um sorriso. O Marcão é um cara sensacional. Grande mesmo, né? Grande literalmente. Grande para cima e para os lados, né? Isso. Quando eu estiver aqui na Baixada ele está, né? Está no litoral, que está pertinho da gente. Mas deu um alô aí também, a gente mandou os recados, não respondeu. Um abraço para ele, sucesso sempre, né? Diga, Virginia. Pode seguir aqui? Renata, a gente sabe que as demandas são grandes, numa cidade como Santos que movimenta,
independentemente, não é para ofender nenhuma outra cidade, pelo contrário, é o carro-chefe. A gente sabe que Santos tem esse papel importante para a economia, no âmbito político da mesma forma também. Agora, a gente sabe que algumas questões, a gente tem a Ponta da Praia, que muito movimentou, a gente tem aqui a questão até do Grupo Mendes, que muito se fala, a gente recebe aqui diariamente, coincidentemente, numa visita que fiz a convite do secretário de gestão, Flávio Jordão, nós fomos levar o projeto do programa, porque ele é diretor de comunicação, e falando isso, está sumido, né? Precisamos trazer o Flávio, de alguma forma, para falar muito desses aspectos, mas eu sei que você ficou mergulhada nesses assuntos, né? E você é muito, muito atenta a isso, né? E muita gente acha, não, foi feito um trabalho que foi para agradar um grupo em detrimento da população, e não é assim, até porque você tem os parâmetros da justiça para respeitá-los. Você mesmo disse anteriormente que não é pelo gosto do prefeito, não é pelo seu gosto, é pelo que prevê a lei. Olha, nessa questão da Ponta da Praia, eu tenho um apego especial, porque eu participei disso desde o começo, na construção da nossa legislação, na construção dos instrumentos que foram celebrados, e assim, eu tenho muita convicção, tenho com todo respeito ao entendimento do Ministério Público, do juiz que sentenciou, inclusive sentenciou em conjunto, no mesmo dia, junto na decisão do quebra-mar. Diferentemente da situação do quebra-mar, que eu reconheço que alguns pontos realmente a gente precisou sanar vícios do processo, no caso da Ponta da Praia, tanto o nosso processo administrativo, procedimento legislativo, até a formalização de todos os atos, assim, o processo foi muito rígido, muito correto e muito dentro da legalidade da constitucionalidade. Embora, como eu disse, tenha uma sentença de decisão judicial, a gente respeita, né? A gente tem que cumprir e recorrer dela. Não adianta ficar soltando bravata por aí, xingando todo mundo. A gente tem que tentar demonstrar judicialmente que aquilo, a gente tem um caminho longo aí pela frente de muitos recursos para conseguir demonstrar isso. Embora esta sentença tenha sido de procedência do pedido do Ministério Público, na prática, não sei se vocês já ouviram falar, quando a gente diz assim, ganhou, mas não levou, a gente perdeu, mas não vai pagar. Uma presidente fazia muito isso. É verdade. Então, nesse caso, embora a ação tenha sido de procedência, em parte, né, nós não tivemos a condenação de nenhum agente público, nem o prefeito, nenhum secretário foi condenado a nada. Inclusive, neste ponto, é bom deixar colocado que não sou eu que faço a defesa dos agentes públicos, são advogados particulares contratados por eles. O município não teve prejuízo nenhum com essa decisão judicial. Nós tivemos apenas uma declaração incidental de inconstitucionalidade, um dispositivo da nossa lei. O que isso significa? O juiz declarou dois dispositivos da nossa lei de usurpação de solo inconstitucionais para o caso concreto, apenas para a situação do Grupo Mendes, e não para todas as pessoas, para toda a cidade. Então, a gente busca o quê? O nosso papel, neste momento, é demonstrar a constitucionalidade da nossa lei, que segue a mesma técnica legislativa da Lei de Desocupação do Solo de 98, a de 2011, do prefeito Papa, a gente seguiu a mesma técnica legislativa e nunca fomos questionados. Então, a gente vai estar lutando para demonstrar a constitucionalidade da lei, porque, na prática, nós não fomos condenados a nada. Quem perdeu mesmo foi o grupo, que perdeu tudo que fez para a gente sem direito a nada. E esses têm muito mais o que discutir em juízo, né? Porque a nulidade foi declarada por um lado só. Mas, assim... Mas também não há um interesse, né, Renata? Né? Eu não posso, eu tenho que recorrer dentro do interesse público. E o interesse público ali, neste momento, é tentar reverter a condenação do que diz respeito à nossa norma, porque no nosso entender, no meu entender, com todo respeito a entendimentos divergentes, e para quem é advogado, quem atua no jurídico, sabe disso, entendimento jurídico tem para todo gosto, né? Sim. Então, assim, eu defendo o meu e vou lutar até o fim para demonstrar que a nossa norma é constitucional e que o nosso instrumento celebrado não é nulo, porque se ele foi feito com base numa lei em vigor, eu não tenho nulidade. Vale lembrar, né, que você como presidente da OAB, como advogado também, um excelente advogado mais famoso da cidade de São Vicente, e aí a gente tem que trazer também, né? A empresa, ela tem o seu departamento jurídico, a empresa, ela na hora de rezar um contrato, de fechar esse contrato, tem todas as questões levantadas, abordadas. Eu acredito, nesse episódio, nós tivemos aqui até presença já por algumas vezes
do ex-vereador agora, então, o Sadal Nakai, citando, né? A gente até aceita as colocações do ex-vereador, mas também vê o lado da própria população, ela se sente naquela situação, poxa, mas se a prefeitura fez isso, é porque cabia fazer, porque pôde fazer, trouxe um benefício assim, mas ficam muitas dúvidas, né? E como muito bem, é muito gostoso falar, se me permite, porque você fala com facilidade e transmite isso para nós e principalmente para o nosso público. Eu não faço um programa para mim, nós fazemos, mas nenhuma empresa, né, Eduardo, faz algo para perder. A empresa faz para ter o seu lucro, para vislumbrar. Quando a gente fala, por exemplo, aqui em PPPs, que são as parcerias público-privadas, elas são hoje, sem sombra de dúvidas, uma das molas, inclusive esse próprio livro cita num capítulo, não dá, o município não tem força financeira, não tem caixa para fazer tudo sozinho. Se não tivesse interesse privado, seria de se desconfiar. Exato. Porque ninguém dá de presente cento e tantos milhões para o poder público, se não tiver nenhum intuito de lucro na sua atividade. E isso não tem nada de legal. Eu vou usar um termo que a Renata pode me corrigir com um termo mais adequado, por exemplo, a empresa espera a sua contrapartida. Exatamente. E ela é necessária, ela é cabível, ela participa disso, né, Eduardo? Mas é natural, ela está dando lá o empreendimento todo que foi feito, aquilo está bonito pra caramba, parabéns, Renato, pelo trabalho. Veja só, eu vou tirar a máscara que tá. Fica à vontade. Antes de eu falar o que eu tenho que falar aí, deixar claro e registrado para quem está assistindo, que não é advogado, que não é da área jurídica, que a Renata ela é advogada da cidade de Santos, não é de nenhum governo, é que ela ocupa hoje a chefia porque o atual prefeito, o prefeito Rogério, assim confiou a ela. O Grupo Mendes, por exemplo, tem o seu jurídico, um dos jurídicos mais fortes daqui da cidade, da região, e também não ia permitir, se fosse algo tão errado, né, uma aberração jurídica, os advogados do Grupo Mendes não permitiriam que o grupo entrasse, aplicasse, investisse cento e poucos milhões em algo que, tecnicamente, né, a lei está errada. Então, é lógico, tem interpretação para tudo que é jeito, o juiz acompanhou o Ministério Público de forma parcial, pelo que a Renata falou, que eu não conheço muito bem, eu sou mais bairrista, eu gosto lá do primo pobre, mas ninguém vai dar cento e poucos milhões por caridade, mesmo que seja por gratidão, e ainda mais que, primeiro que a gente vive no mundo capitalista, segundo, o Grupo Mendes não é um grupo que Edu, faz a caridade dele em outro segmento. Não... Você fala em bairrismo, eu sei que você fala, mas em tom até de brincadeira, que eu sei que você tem um respeito muito grande por Santos, sim, mas eu acompanhei, eu sei do tamanho do teu escritório, a tua esposa, a doutora Graziella, a importância, a respeitabilidade que você tem. Eu acompanhei uma mudança radical em São Vicente, lá eu estava, numa outra emissora, da implantação do novo sistema de transporte. E você observava tudo, você dizia até, olha, não posso participar desse programa, estamos aqui debruçados nessa questão, porque você cria impacto para o município, para a própria prefeitura, e os pontos têm que caber aqui, porque tudo vai ser vistoriado, tudo vai passar pela justiça, né, Edu? Então, você tem essa experiência, porque você estava sendo implantado um sistema do município que ia contar naquele momento com quase 300 ônibus. Só ia, né? Não foi. É uma pena. Mas de iniciativa privada para entrar no negócio público, ela visa lucro como qualquer outro negócio, né? Tem que visar, óbvio, não é caridade, né, como te disse. Edu, tipos de sentenças, eu respeito a sentença do magistrado, mas é um tipo de sentença que desmotiva as PPPs, que desmotiva a iniciativa privada a trabalhar em conjunto com o poder público. E hoje, qualquer cidade, mesmo Santos, que é uma das mais ricas do estado aí do Brasil, todas as cidades precisam de dinheiro. São praticamente como um clube de futebol. Elas respiram por aparelho, porque não tem dinheiro, a maioria está falida. E um dos caminhos são as PPPs, como foi feito, ficou lindo. Santos ali, Ponta da Praia, ficou lindo. O emissário, tenho certeza que ficaria. Será que isso não é também uma maneira de atrasar um pouco, né, Renato, a cidade e afastar a iniciativa privada? Imagina só, cento e poucos milhões de prejuízo do Grupo Mendes, por mais dinheiro que tem o Grupo Mendes, são cento e poucos milhões. Não está sobrando dinheiro no país, imagina o grupo. Olha, e pegando um gancho nessas colocações muito bem feitas do doutor,
ainda com o que você falou no começo sobre a morosidade da nossa justiça e como as coisas funcionam, eu tenho um exemplo muito interessante para trazer aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A primeira fase do VLT, todo mundo sabe que foi questionada pelo Ministério Público, justamente o traçado, que alegava-se que beneficiava, que o traçado foi modificado porque beneficiava o mesmo grupo. Exatamente. Quantos anos isso? Uns 5 que essa ação foi proposta? E pelo menos quase um ano nós tivemos a da obra ali. Exatamente. Agora nós tivemos este ano a decisão judicial de primeiro grau, a sentença. A sentença. E foi de improcedência. Olha lá. Então, nós ficamos todos esses anos, porque assim, ingressa, eu também, com todo respeito ao papel da imprensa, tem que divulgar mesmo, mas muitas vezes você abre a notícia no jornal e você lê a manchete. MP ingressa com ação questionando a obra tal. E nem lê a notícia, né? E aquilo ali fica na cabeça das pessoas, está questionando é porque está errado. Nem tudo que é questionado está errado, e a gente tem essa oportunidade de demonstrar judicialmente isso. E no caso do VLT isso aconteceu. E eu tenho muita fé que no caso da Ponta da Praia, um dia eu vou voltar aqui, ou onde quer que seja, para contar para vocês que a gente reverteu. Eu tenho um puxão dele aqui, o Manuel Ramos, da Zona Oeste. O Manuel falou aqui, Manuel, vou pegar leve com você. Você aqui falou pesado aqui para mim, tudo bem, não tem problema. Tenho 2 ouvidos e uma boca só, então eu ouço mais do que falo, apesar que eu falo bastante. Mas eu vou aceitar a tua provocação de uma maneira respeitosa, não vou te ofender, não. Mas ele até disse que eu estou falando aqui, muitos elogios para a procuradora, não caberia outra forma, né, Eduardo? Até para ser para os dois, né, elogio para os dois. Mas eu tinha feito aqui, eu separei para você entender, que ele fala que você tem a função primeira de defender o prefeito 24 horas. Eu vou colocar aqui, eu faço como jornalista e a Renata, como procuradora-geral do município, fala o que ela quiser à vontade aqui, porque não é também o ouvinte que vai cercear o direito do convidado, deixar isso bem claro. Órgão diretamente vinculado à Procuradoria, ao prefeito municipal e responsável pelas representações judicial e extrajudicial do município. A Procuradoria, quando se fala em Procuradoria, não só a Procuradora, mas todo o corpo que compõe, né? A Procuradoria-Geral exerce ainda as funções de consultoria jurídica do Poder Executivo e da administração direta em geral. Promove a inscrição e cobrança da dívida ativa no município, dentre outras atribuições. Por exemplo, Justiça apoia a medida que limita a circulação na hora da praia. É um exemplo. A própria Procuradoria foi atrás da possibilidade, se cabia isso, se era possível de fazer. Se não teria sido feito. A Prefeitura solicitará a reintegração de posse de uma área do Rádio Clube. Isso é outra questão que ela prevê. Se pode ou não pode. Senão fica algo que o prefeito fala, eu não posso, não vou fazer papel de moleque. Então, por exemplo, nosso ouvinte, até entendo a lamentação dele, aí eu até separei aqui também, decreto que regulamenta encaminhamento de certidões de dívida ativa a cartórios, também tem a competência da Procuradoria. Agora, eu entendo, e até a hora que nós tivemos a oportunidade de trazer o prefeito Rogério Santos também, claro que eu sou partícipe, tenho muitos amigos que moram na Zona Noroeste, precisa de investimento? Precisa. Temos lá uma palafita mais atrás? Temos que modificar? Temos. A Ponta da Praia foi um ganho para a cidade, foi um ganho para a região, né? Mas é aquilo, foram utilizados recursos de um grupo. Esse grupo veio numa contrapartida para fazê-lo. Se vai, não dá, se não vai dar, e já estão identificados. Quando você fala em escola, quando você fala em bens, né? A gente pode pegar o falecido Nelson Teixeira, né? Que fez uma doação na época, mas a doação cabia para se instalar equipamentos, aparelhamentos de saúde. Então, essas pessoas também não podem entender que você só dá e em contrapartida você não pode ter nada, né, Renato? E aí você, com o corpo de procuradores do município, tem que estar atentos a isso. Não é prejudicar um grupo, nem favorecer a prefeitura ou que fosse vice-versa. Como é o nome do rapaz? Manuel Ramos da Manuel, não Zona seja tão duro assim comigo. E aí, ele falou umas palavras aqui, mas eu vou suavizar e ele tá bravo. Tá bom. Depois a gente vai tomar um café e passar por você. O que ele disse aí, né? Mas o que eu gostaria de informá-lo é o seguinte: eu não sou advogada do prefeito, embora defenda os atos do prefeito, porque os atos do prefeito, quando são por mim orientados, eu tenho esse dever, sim, não só da minha atribuição, mas até esse dever moral de defender aquilo que eu orientei a fazer.
Como eu falo, o município, ele é uma pessoa jurídica, ele atua por meio de pessoas físicas, você não tem como o município sair atuando por aí. Então, não tem, esse liame é muito tênue, você, entre o ato do agente público e o ato que ele pratica representando o município. Então, mas que fique muito claro, né, ações de defesa do prefeito ou dos secretários, eles contratam advogados. Por exemplo, se hoje todas as ações de improbidade que se ingressa o próprio Ministério Público, não sou eu que atuo, eu não faço a defesa dos agentes públicos e nem posso fazer, tá? Agora, a defesa do município sou eu que faço, embora tenha sido o mesmo agente que cometeu o ato em nome do município. Então, é um pouco difícil de entender essa atuação. Agora, como eu estou dentro do Poder Executivo, tenho um cargo de confiança do prefeito, creio que seja natural que eu acredite nesse prefeito. Claro. Senão eu não poderia estar ali. Talvez outras pessoas exerceriam a minha função com mais, talvez, imparcialidade, conseguisse separar. Eu atuo ali e aceito esta função porque acredito naquilo. Não precisaria estar ali, porque eu tenho o meu cargo de procuradora, eu sou funcionária de carreira, e ali eu continuo independentemente de qualquer função de confiança. Mas eu, pessoalmente, Renata falando, eu preciso acreditar naquilo para atuar. É assim que eu atuo profissionalmente, acreditando naquilo que eu faço. Ô, Du, deixando bem claro que vai prefeito, volta prefeito, e a Renata vai continuar lá porque ela é procuradora concursada. Eu repito, ela é advogada da cidade de Santos, assim, simples modo, né? A Renata representa a cidade de Santos. Pode vir o Bolsonaro ser prefeito aqui, a Renata vai estar lá ainda como procuradora e defendendo a cidade de Santos. Contra ou a favor dos prefeitos é outra história. Mas hoje tem essa sincronia com o Poder Executivo, o que é excelente, porque Santos está avançando cada vez mais e é o que tem que ser feito. Na verdade, Eduardo, claro que é um dos papéis principais da procuradora, da Renata Reis, orientar o prefeito. O prefeito, por mais que ele tivesse um saber jurídico, que não é o caso... A população deveria ser muito grata a isso. Exato. Porque o prefeito que atua sem essa orientação da procuradoria, ele pode agir arbitrariamente, muitas vezes. Temos exemplos agora. E nós temos casos, por exemplo, que a própria legislação exige atuação. Na área de licitações, por exemplo, nosso parecer é vinculatório, a gente tem obrigatoriedade de atuar. Sim. O prefeito não pode sair fazendo o que ele quer. Em cima do que você disse aqui, eu acompanho bastante os casos fora, a gente pode pegar o exemplo do até então ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele foi atentado isso pela própria Procuradoria do Estado, que ele poderia e não deveria ter feito na condução da pandemia, e aí, se você pegar vários pontos que ele disse que não cometeu, mas está lá, então ele foi orientado. É a mesma coisa que fala assim, poxa, a Renata Reis não submeteu ao prefeito conhecimento disso, pelo contrário, você submete, você só não tem a predisposição e não tem a capacidade de impedir. Se o prefeito tomar um ato translocado, que não é o caso, e cometer, você vai avisar de novo, não vai passar e você vai sofrer consequências. Logo daqui na frente, a justiça vai barrar isso aqui. Então, esse é um papel muito importante, que a gente não entende, ela acha que a procuradoria somente é para defender. Não é para defender, basicamente ele orienta, e se tiver que mostrar para o prefeito, para quem quer que seja, que está errado, vai mostrar, né, Renata? É importante. Olha, eu diria que nem 10% do nosso trabalho é essa atuação de defesa judicial, muito pouco, né? Por tanto de coisa que se faz, por tanto do que a gente trabalha, isso daí é quase nada perto do volume de trabalho que a gente tem. E a gente atua, todos os projetos, todos os programas da prefeitura, eu tenho uma relação muito próxima dos secretários, também de confiança com os secretários, isso construído ao longo dos tempos, não é uma coisa que se faz de uma hora para outra, embora eu tenha tido uma trajetória de muitas realizações na Prefeitura de Santos. Já no governo Papa eu já ocupava cargo de chefia dentro da Procuradoria, estive 8 anos à frente da Procuradoria Judicial,
que é o departamento da Procuradoria que trata de todas as licitações, projetos de lei, toda a consultoria que não seja trabalhista e fiscal da prefeitura passava por mim. Eu fiquei 8 anos lá, sendo metade desses 8 anos no governo Papa e metade no primeiro ano de governo do Paulo Alexandre. Então, não tem nada a ver, graças a Deus, com indicação política. Isso foi uma trajetória que a gente foi construindo ao longo dos anos. E eu tenho uma relação muito próxima com muitos secretários e faço questão de ajudar mesmo nessa construção, porque o doutor Eduardo está aqui, o profissional do direito, ele tem modéstia à parte falando, ele tem um conhecimento que lhe facilita atuar até em áreas que ele desconhece, para escrever, para redigir. Muitas vezes você está conversando com um técnico na prefeitura, a Secretaria de Cultura, eu atuo muito com a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, eles não conseguem, eles sabem o que eles querem, sim, eles querem fazer, eles têm a ideia, mas muitas vezes eles não conseguem instrumentalizar aquilo. E aí está a gente, para a gente ajudar a minutar, fazer projeto de lei, fazer decreto, e aí por aí vai o nosso trabalho. Eu vou passar uma informação, depois eu quero que a Renata participação também fale dos projetos, né? O Eduardo falou dos projetos da OAB São Vicente, como demanda nesse momento também, o advogado, essa fase de pandemia, a gente sabe muitos advogados passando por dificuldades, a gente teve aqui conhecimento de vários, mas tem uma notícia muito bacana, né? Brasileira recebe mesmo reconhecimento que Albert Einstein, Mandela e Darwin. Ângela Vilela, Olinto é líder no novo campo da física das astropartículas. Ela trabalha em projetos da NASA, a física brasileira e professora da Universidade de Chicago, tornou-se membro da Academia Americana de Artes e Ciências, título que a coloca ao lado de nomes como Albert Einstein, Martin Luther King, Winston Churchill, Nelson Mandela, Charles Darwin, entre outros nomes da história desse planeta. Então, parabéns aí, mais uma mulher, uma brasileira, né? Ela que está envolvida em projetos junto à NASA, esse reconhecimento da mulher brasileira, né? Que a gente também teve aí, infelizmente, há um tempo atrás, uma mulher presidente que, por mais ter cometido erros, as pessoas exageram no trato, é pejorativo. Então, você veja que eu comecei falando dia da enfermeira, dia da policial feminina, e também uma mulher brasileira alcançando esse ápice, né? Ela está aí entre tantos líderes mundiais, tantos gênios, né, que a gente teve na história da ciência do mundo, e ela entrando na Academia Americana de Artes e Ciências. Um título, gente, para você ter ideia, não é qualquer um, não. E ela é considerada de classe A dentro da NASA, que é classe A. Você tem um grupo, muitos senadores. Então, você tem classe A, classe C, classe D, né? E ela está lá, a classe A. Parabéns a ela, uma brasileira que tanto nos deixa feliz de ter esse trabalho. Edu, podia ser Vicentina, né? Poderia. Eu não sei, aqui eu vou pesquisar onde ela é. Você é nascido em São Vicente? Não, em São Paulo. Então é São Paulino? É que eu gosto. E eu sou apaixonada por São Vicente. Eu sou é amor à primeira vista. Meu pai foi vereador em São Vicente. Que bacana. Meu pai faleceu ano passado. Quem é o nome do seu pai? Meu pai ele era médico, Dr. Roberto Luiz Lopes. Todo mundo conhecia ele como Bob. Exato. Ele trabalhou na prefeitura de Santos, trabalhou nos anos, ele foi vereador, inclusive junto com o Márcio. Que show, legal. Parabéns. Não tem emprego do sobrenome Arraes ali, as pessoas talvez não tenham. O Arraes é da minha mãe. É da sua mãe, então, mas olha, saber, São Vicente está tão sofrida, precisa tanto, né? Até aproveitar e mandar um abraço, eu fiquei sabendo dias atrás, nossas condolências e nossa solidariedade, a família do seu Jorge, proprietário daquele edifício onde estava, inclusive, a rádio, né? Uma pessoa muito amável de se lidar, e infelizmente essa doença tem levado muita gente, triste demais, né? E a gente tem esse fato. Agora, para falar, já que a gente está com um advogado, uma procuradora, juiz manda retornar para idosos de 60 a 64 anos. A gente ainda está longe disso, né? Mas aqueles que precisam mesmo. Na Baixada Santista, o benefício poderá ser aplicado novamente a serviços de ônibus intermunicipais e também ao VLT. Cabe recurso? Cabe. A Renata, se quiser, pode até ajudar. O juiz Luiz Manuel Fonseca Pires, da terceira vara da Fazenda Pública de São Paulo, determinou, né, mandou restabelecer a gratuidade do transporte intermunicipal com isenção de tarifa que valia desde 2014. No final de janeiro deste ano, por um ato do governo do estado de São Paulo, ele revogou o benefício por decreto.
em todo o território paulista, diga-se em todo o estado de São Paulo, que a partir do dia 1º de fevereiro só dava essa possibilidade a idosos acima de 65 anos. Agora, os, né, que têm de 60 a 65 terão o mesmo direito novamente até não haja nenhum outro despacho, seja o contrário disso. Mas me parece, nesse momento, está sendo restabelecida uma necessidade, né, doutor? Essa é uma medida do governo do estado, tá? Não é nossa, todo esporte intermunicipal competência muita do gente estado. achou que era das prefeituras, na verdade não era do estado. Não é da prefeitura, envolve o transporte intermunicipal. Eu não sei a que título, né, o governador entendeu que por decreto poderia retirar uma isenção de tarifa, porque normalmente elas são instituídas por lei, né, pelo princípio do paralelismo das formas, ela só poderia ser revogada, em tese, também por lei e não por decreto. Então, eu não sei qual é a tese aí que a Procuradoria do Estado está defendendo neste caso. Mas, como a gente falou aqui no começo, a ordem judicial se cumpre, se restabelece, exato. E se o governador não gostar, a Procuradoria do Estado vai ingressar com os recursos cabíveis para tentar reverter a decisão. Só que de vez em quando o governador dá umas pisadas na bola e a Procuradoria do Estado é que tem que se virar. Sim. Porque, na verdade, cai na mesa deles para se virar. Mas não é só a Procuradoria, não. O advogado também sofre com isso. O pessoal, vamos fazer, depois o advogado resolve. Meu Deus do céu. A minha testa era menor, Edu. Eu tinha cabelo aqui. Quando comecei a advogar, minha testa foi aumentando. Por quê? Porque eu tenho uns clientes artistas assim, o pessoal... que depois o clima resolve, e às vezes não dá para resolver. Agora, o que eu acho com relação a... primeiro, é um absurdo o governador tirar esse benefício, não vai fazer diferença no caixa, né, das empresas de ônibus e nem do Estado. É que o governador está, na minha opinião, o governador está gastando tanto dinheiro da Coronavac, graças a Deus, mas também para promoção, tentando se viabilizar para as próximas eleições, que ele está tentando compensar de tudo que é jeito, e mesmo que seja pouquinho, de 107% do ICMS, né, em alguns ramos de atividades, seja com relação ao benefício de gratuidade da passagem de ônibus intermunicipal. Ele está tentando compensar esses gastos elevados de alguma forma. Até errado. Né? Aí eu posso falar, não sei se a Renata pode falar, mas assim, foi uma grande cagada. Não se faz por decreto para extinguir um benefício que está em lei. Só não sei que fosse um outro decreto, eu né? Eu não conheço a norma, mas eu estou partindo do que a gente aprendeu na faculdade, né? Sim, de direito constitucional. Com certeza, a Procuradoria deve estar lá, o Procurador-Geral, os procuradores se descabelando, porque isso aí... Imagina o Procurador de Estado conversando com Vossa Excelência, governador João Dória, né? Ele com aquela postura muito incisiva, né? Ele, quando põe, parece alguma coisa na cabeça, fica um pouco difícil de tirar. Mas aí, como muito bem colocou a procuradora Renata Reis, os caminhos serão mostrados a ele. Ó, governador, aqui cabe, aqui não cabe. Aqui pode, aqui não pode. E aí vai. E quando você mexe com essa questão de qualquer serviço para a população, o governador tem que ter usado um pouco mais da sensibilidade. Edu, só deixa eu deixar um registro. Eu sou um dos maiores críticos do governador João Dória, mas... por outro lado, eu tenho que agradecer o trabalho que esse homem está fazendo com relação à vacina, porque se não fosse ele, íamos ter mais de 1 milhão de mortos, o nosso presidente continuaria dando de ombro, ainda está, mas aparentemente parece que diminuiu essas críticas, né, o negacionismo. Então, eu sou crítico, não voto, nunca votei, nunca vou votar no João Dória, mas eu tenho que ser grato e justo, porque... A vacina de São Paulo, Coronavac, o Butantan, o que ele está fazendo serviu para salvar muitas vidas e para fazer um alerta para o governo federal, que eles estão completamente chapados. Aproveitando que você falou isso, Eduardo, me deu até um gancho aqui importante. Especialistas tranquilizam sobre a vacina da Oxford AstraZeneca, a suspensão do imunizante em relação aí às grávidas, né? Houve um caso, até parte da imprensa tem que fazer meia-culpa, diz... não tem nada. Teve um caso de uma morte, mas os especialistas estão dizendo o seguinte, não é plausível nesse momento só jogar a responsabilidade da morte dela na vacina. Claro, está sendo feito um levantamento, mas por enquanto está interrompida a vacinação para as grávidas, porém,
o outro público que possa ser atendido por ela deve continuar recebendo imunizantes, sem problema algum, né? A média de novos casos de Covid na Baixada Santista diminuiu 21%, que é muito bom falar, né? O pessoal fala, você só dá notícia ruim? Não, essa notícia é boa. A gente dá a notícia quando ela vem, né? E se ela vem desta forma, a gente baixou também. Baixou em 20%. Posso falar? Diga. Eu acho, a Renata pode confirmar isso aí, porque a Renata está no olho do furacão, mas eu acho que isso aí é reflexo daquelas medidas antipáticas dos prefeitos aqui da região, mas que aparentemente deram resultados. E isso ninguém lembra, só bateram nos caras. E que a medida antipática, até citada e muito bem colocada pelo Eduardo, até causou um certo constrangimento a alguns companheiros de imprensa de fora, do Rio, de Goiás, de Brasília, que eu conheço. Pô, Edu, não entendi a tua cidade aí. E aí eu tentei explicar o que não tinha explicação. Houve, há 2 semanas atrás, um movimento de... Eu respeito qualquer movimento que seja partidário, independentemente disso. Apoiava o presidente... E também esse movimento saiu da Praça da Independência, foi até a praia, foi até a Igreja do Imbaré, contra as medidas restritivas da Prefeitura de Santos. Eu não conheço, mal conheço o prefeito, conversei com ele 2 vezes, porém, eu não sei, essas pessoas me parece que são terraplanistas, parece que não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Se não fossem as medidas bem colocadas pelo Eduardo aqui, nós teríamos um aumento mais considerável das mortes. As restrições, eu duvido, a Renata está na prefeitura, você conversa com o prefeito e diz assim, Renata, vamos fechar tudo, vamos ver. Acorda, né? Vamos sacanear o povo, vamos não deixar comércio, praia. Quem que a gente não gosta que essa semana a gente manda fechar tudo? Vamos fechar só. Gente, vamos pôr a cabeça no lugar que tudo tem loucura, tem limite também, né? Eu estou imaginando o desenho do Pique Cérebro. Renata, exatamente. Desculpa, e aí Renata. parece que a Renata levanta na sua casa todo dia. Não, hoje eu não vou ser responsável. Eu vou ser responsável. Vai dar, por exemplo, você tem uma filha, não é isso? Eu vou dar um exemplo péssimo para ela. Gente, não é assim. Às vezes, eu fico constrangido. Ontem estávamos com a doutora Renata Bargueto, uma médica, falando, Eduardo, a doença é muito séria, a doença atinge a todos, independentemente de idade. Se as autoridades não forem rígidas, as pessoas não têm essa sensibilidade de fazer. E muitas vezes através de medidas pesadas, né, Renata? Olha, sem dúvida nenhuma, essa pandemia foi o maior desafio profissional de toda a minha carreira e acredito que de todo mundo que atuou no poder público, principalmente, para quem atua no setor, foi uma coisa, assim, muito pesada, muito difícil de se lidar. Ano passado, a gente estava lidando com o desconhecido. Então, a gente nem sabia se o que a gente estava fazendo podia ser feito. Ao longo dos tempos, foi se demonstrando a legalidade dos atos, a constitucionalidade, veio as decisões do Supremo, isso deu um certo conforto do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da legalidade. Mas não é isso só que interessa às pessoas, né? E a gente tem a sensibilidade necessária para enxergar isso, embora muitas pessoas não consigam entender que a gente enxerga. É muito difícil. Esse período, nós estávamos aí, antes do lockdown, um mês antes, com 40% de ocupação dos leitos da cidade de Santos. Santos se preparou e se preparou muito bem para o enfrentamento da pandemia. Como a gente sabe, Santos, independentemente de pandemia, Santos absorve a demanda da nossa região, São Vicente, toda a nossa região vem para cá, para ser atendido em Santos, e Santos tem que atender o SUS e o Universal. A gente não pode criar barreiras nas divisas e não deixar as pessoas entrarem aqui. Então, quando as pessoas falam, mas o prefeito de São Vicente liberou isso, por que aqui não libera? Primeiro, porque o Ministério Público atua de acordo com quem está ali sentado na cadeira. E aqui em Santos, a gente é exemplo para o bem e é exemplo para o mal. Essa semana eu recebi aqui, Renato, se me permite, olha aqui, o prefeito de Santos recebeu um monte de gente de Santo André para internar aqui, para engrossar, para aumentar a estatística. Isso não existe. E não existe mais. Só que assim, se eu moro numa outra cidade, não é o caso, mas eu moro em outra cidade, e passar mal na cidade de Santos, não pode ser atendido, volta para lá. Não, a cidade... As pessoas de São Vicente, elas vêm ser atendidas na nossa UPA da Zona Noroeste, elas são internadas na cidade de Santos, e a gente não pode fechar as portas, o SUS é universal, e a gente não pode fechar as portas para essas pessoas. Ali, quando a gente teve que decidir, quando o prefeito teve que decidir pelo lockdown, e a gente precisa viabilizar isso juridicamente, não significa que se goste
ou que não se goste, porque eu tenho o meu entendimento pessoal em relação ao Plano São Paulo, redução de horários, assim, eu não sou eu que faço o Plano São Paulo, Sim. mas eu tenho o dever de observar o plano estabelecido pelo governo do Estado, porque é isso que a jurisprudência, é isso que o Supremo e o TJ, se eu falar prefeito desobedece tudo, Sim. eu vou tomar uma ação civil pública, como eu tomei no ano passado, e como assim? Porque assim, São Vicente não acontece, assim, Caraguatatuba não acontece, eu lamento, mas aqui acontece. Exato. A gente modifica uma coisinha, no dia seguinte a gente recebe recomendação do Ministério Público para se adequar ao Plano São Paulo. E mesmo assim, o prefeito tem adotado algumas medidas um pouco mais ampliativas, pautadas em dados técnicos, em números. Não sei se vocês sabem, quando se fez o lockdown, o prefeito instituiu um comitê de crise. Sim. Esse comitê é formado por representantes da saúde, por representantes do comércio, das associações e também por representantes da prefeitura. E tudo é decidido mediante deliberação desse comitê. Nós fizemos, desde o lockdown para cá, reunião com praticamente todos os setores. A gente fazia, agora diminuiu um pouco, mas naquela fase ali, eram 3, 4 reuniões, pessoal de academia, era pessoal dos supermercados, pessoal das igrejas, e a gente ouviu todo mundo, e dentro daquilo que foi para o governo, se aproximou muito dos setores, e muita gente não sabe disso, porque é muito difícil. Eu saí, às vezes, dessas reuniões, parecia que eu estava carregando 100 quilos nas minhas costas. Tanto não sabe que a gente recebeu aqui na rádio, no Ponto a Ponto, Rádio Conexão, algumas mensagens assim, meu pai vai entrar com uma medida judicial contra a Prefeitura de Santos porque ele alega que teve lucro cessante, porque a empresa dele teve que fechar de uma hora para outra, e aí entender aquilo que a pessoa está falando, eu entendo a mágoa, o sofrimento que leva uma família, mas eu tenho uma informação, né, e não vou dar a fonte, que isso é uma fonte cega, e a Renata deve confirmar que o prefeito Rogério Santos relutou muito, conversou muito com vocês, desse comitê de crise, para tomar essa definição do lockdown, e até quando advertiu que poderíamos ter outro, e mais, preste atenção, a responsabilidade é nossa, de cada cidadão. Não está descartada uma terceira onda. Ontem eu li aqui, me assustou demais, a nova variante indiana, ela é potencialmente muito forte. Se tivermos a chegada dela no Brasil, Eduardo, vamos ter problemas sérios. E aí, os nossos gestores públicos é quem tem que tomar as determinações amparados legalmente, né, para que possam fazê-lo. Agora, a gente percebe que a população tem que se engajar, ela tem que acreditar. Esse é o principal, e o prefeito tem falado isso, a gente tem conversado isso muito com todos os setores que a gente conversa. A população precisa ajudar. Né? O comércio só sofre se a população não colaborar. Sim. Então, você talvez não vá pegar o coronavírus indo comprar um sapato numa loja de rua, se você tiver de máscara, se a loja não permitir a entrada de número suficiente de pessoas que causem aglomeração, que tomem os cuidados necessários. Mas se você continuar se aglomerando neste momento em situações desnecessárias, né? Até a gente diz, eu sei que o lazer é importante, a convivência familiar é importante, mas nesse momento as pessoas precisam trabalhar. Está insustentável, é muito difícil estar com a caneta na mão nesse momento, impedir as pessoas de trabalhar. Então, a gente precisou, naquele momento, a situação era... Eu não tenho nem palavras para dizer o que foi aquele momento ali da decisão do prefeito pelo lockdown. Foram dias muito difíceis. Quando a gente se reunia, era tudo virtual naqueles dias, e quando a gente escutava os números ali da Secretaria de Saúde, era desesperador. Os hospitais privados sem medicação, pedindo para a gente o relaxante muscular. Você imagina o que é isso? E graças a Deus nós não tivemos nenhuma pessoa aqui na nossa cidade que morreu por falta de atendimento. Ainda bem. A gente, um dia antes disso, a gente contou aqui presencialmente com o doutor Felipe Sacabe, ele que é o diretor de cardiologia da Santa Casa, ele dizia, Edu, eu não vou alardear isso no ar, a gente vai tranquilamente passar a informação que é possível, mas não temos mais leitos para ninguém.
Então, a prefeitura vai ter que tomar, e eu sei que ela vai tomar, a Santa Casa, os outros hospitais vão ter que tomar, e foi o que aconteceu. Eu fiquei muito feliz, por um lado, de saber que tanta gente responsável trabalhando, preservando outras vidas. A gente passou muito tempo com uma margem, né, até confortável, sim, de percentual de ocupação. De repente, de uma semana para outra, foi 80, 80, 90, 90. Falei, gente, o que é isso? Você ir tá à noite conversando com 2, 3 leitos disponíveis. Isso é desesperador. Exato, e para atender uma região toda. Diga lá, Virginia, antes de encerrar o programa, que a gente até esticou aqui. Eu sei que acho que o doutor Eduardo Clima tem compromisso. Já chegaram lá. Peça desculpas, não vai chegar. Eu nem senti o tempo passar. Muito rápido. Marcos Muniz, bom dia. Procuradora, qual o órgão público defende o município contra a prefeitura? Mais participação. Não, Virginia, a Procuradoria, ela defende a prefeitura, não é contra a prefeitura. Aqui a pergunta. Repita, por gentileza. Bom dia, procuradora, qual órgão público defende o município contra a prefeitura? O munícipe? O advogado privado. Ele procura, eu posso responder, né? Sim. Ele procura advogado de confiança dele, ou procura a Defensoria do Estado de São Paulo, e consegue a nomeação, contrata um advogado, e é ele que aí é o advogado privado ou o defensor público que propõe ação contra o município. Às vezes até o Ministério Público. Ou às vezes até o Ministério Público, que será, aí sim, contra o município, que será defendido pela Procuradoria. No caso de Santos, uma das responsáveis é a Renata. E mais participação. Igor Brandão, parabéns ao programa, 2 grandes, excelentes advogados, doutor Eduardo Clima, já virei fã. Seria ótimo se todas as pessoas fossem como você. Excelentíssima doutora Renata. Igor Brandão, Miracatu, São Paulo. Olha que chique. Um abraço, Igor. Vale aí, obrigado. A gente que tem audiência em Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, a gente não fica, até peço perdão aqui, as pessoas, Edu, você vai passar respondendo assim, é que se eu todo mundo, eu perco o espaço de pergunta para o convidado. E eu fico muito feliz com essa audiência, que está crescente demais, e não é só na Baixada, e a gente tem Santista. A Meire, ela está na Tailândia, ela ouve e assiste todo dia. Ela é de Santos, e ela mora na Tailândia. Lugarzinho feio, né, Meire? Lindo demais. Ela fala, mas eu sinto saudade. Olha aí, uma mulher, Meire, está representando a sua cidade aqui conosco, né? Foi muito bom, né? A gente até, às vezes, explode aqui o horário, literalmente, mas foi muito bom contar. Seja a primeira de muitas, a Procuradora-Geral do Município, Renata Reis, vindo com a importância que tem, esclarecedora, mostrando para o público da cidade, para o público da região toda, e, é claro, pela internet, para o mundo inteiro, como se faz as coisas, né? Não é pela vontade apenas própria, mas é pelo que a lei produz de efeito, que ela diz que você pode e o que você não deve. E muito claro ficou, né? As coisas não são feitas da noite para o dia, são pensadas, são estudadas, e quando não cabe, literalmente, quando a justiça interpela, cabe à Procuradoria até respeitar isso e colocar para as autoridades. Renata, seja bem-vinda sempre. Eu imagino que você tenha projetos lá, o tempo já estourou, da Procuradoria. Se você quiser acrescentar alguma coisa, como a menina nos olhos nesse momento, pode fazê-lo, como o Clima também vai fazer. O pessoal está te aguardando numa reunião. Pede para eles tomar aquele cafezinho gostoso do escritório, que vai ficar calminho. E aí vai aumentar. Tá bom, Renata? Obrigado pela visita. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o privilégio de estar junto com o Clima, que é uma pessoa que eu admiro muito, respeito, e parabéns pelo seu trabalho. Pode contar comigo, eu sou apaixonada por São Vicente, e acho que ele é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, honra a nossa classe lá na nossa cidade, aqui na nossa região. Só tenho a agradecer, e vocês precisando, querendo tirar dúvida, precisando que eu esclareça qualquer assunto, eu fico à disposição e vou ficar muito feliz de voltar aqui. Obrigado pela deferência, a maneira muito fácil, né, muito prática, é uma pessoa que é muito objetiva, eu gosto de pessoas objetivas, né? E ela fez esse trato com a nossa produção, o aceite. Primeiro houve o aceite, aí teve uma reunião, a gente entende, a nossa agenda não é a agenda deles. E ela prontamente me avisou. Prontamente, isso para você, Santista, sabe que tem uma procuradora tudo e quer vir falar com você. Quero falar para você, isso é importante demais. Sucesso na Procuradoria, que tenha menos problemas possíveis imaginários, mas um ano já na sequência 2020 e 2021, isso é um divisor de água, gente. A gente tem que aprender, é muita coisa. O novo normal é isso aí, adaptarmos à realidade e não queremos impor o que a nossa vontade determina. Obrigado demais pela vinda. Edu, obrigado, doutor Eduardo Clima, presidente da OAB São Vicente, a gente sabe do trabalho. Em breve teremos eleições na OAB. Teremos sim, final do ano, outubro e novembro. Geralmente é segunda quinta-feira de novembro. Não vou lhe perguntar se vai ser candidato, porque ainda é prematuro, tem tempo para amadurecer as ideias. Jornalista, né? Então, mas
Não sou candidato. Não será candidato? Eu não ia anunciar, ainda falei isso. Não sou candidato, que eu vou apoiar o Adriano, o doutor Adriano, que foi meu presidente da Comissão de Ética durante 2 anos e o atual coordenador das comissões. Eu sou totalmente contra a reeleição de instituições privadas, como a OAB, de representatividade, como clube de futebol e como OAB, Associação Comercial. Eu sou terminantemente contra. É lógico que a pandemia veio, atrapalhou o trabalho que estava sendo feito em 2019. Pensei, sim, em alguns meses em vir a reeleição, mas não ia me sentir à vontade, porque ia contra tudo que eu penso com relação ao mandato eletivo de instituição de classe. Acho que fiz o meu papel, cumpri com o que eu prometi, mudei a cara da OAB de São Vicente, tirei de um grupo de amigos e evito, ao longo desses 3 anos, que um grupo de amigos assuma, porque a OAB é de todos os inscritos. A OAB de São Vicente, de 1.400 inscritos, a doutora Roberta Reis é inscrita lá, a doutora Renata era inscrita lá, e por aí vai. Então, eu represento, hoje a OAB tem que ser de 1.400 inscritos em São Vicente e 470 mil no estado de São Paulo, e não só de grupos políticos. Então, eu não venho e desejo que o meu sucessor aí escolhido, o doutor Adriano, seja eleito para continuar um bom trabalho que a gente fez. Obrigado, voltando, né? Obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu venho aqui. A primeira vez eu conheci a doutora Thaís Margarido, secretária, faz um trabalho excelente lá em Cubatão e já fez no Guarujá. E hoje está presente com a doutora Renata Reis, uma excelente profissional, destacada. Eu não preciso nem ficar falando muito, elogiando muito, porque a própria imprensa, o trabalho dela aparece naturalmente, na verdade. É muito competente, tenho orgulho de ter sido. Eu acho que você votou em mim, eu pedi voto para você. Tenho muito orgulho de. Tá vendo? Nós nos encontramos lá no dia da votação. Sim, é verdade. E tenho muito orgulho de ter a Renata. Não sei hoje se ela está inscrita, acredito que ela está em Santos agora, mas de ter tido a Renata inscrita em São Vicente, que eu brinquei aqui. Renata foi, né? Não está mais, mas vai voltar. Foi um dos ícones da advocacia vicentina, no direito público, sim, mas um dos nomes de destaques em São Vicente e que muito orgulha São Vicente, a OAB de São Vicente. Virgínia, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, pelo pão de queijo aí nos bastidores, o café. Sei que a produção, o Edu é meio muquirana, mas você faz milagre. E, Edu, de novo, sempre um prazer estar contigo. Você pode contar comigo sempre que você precisar, meu irmão. Da mesma forma, portas abertas aqui da Rádio Conexão, do Ponto a Ponto. Para encerrar, aquela dica do professor Luiz Cláudio, né? Curso de leitura corporal, dia 3 e 4 de julho, das 10 às 18 horas, no IGEA, Núcleo de Desenvolvimento do Ser, na Almeida de Moraes, 214, Vila Matias. O telefone é o 13997760785. E nós teremos também, né? Tem um outro curso também dele, que é em junho. Olha, curso. E é esse aí, que é no dia 5 e 6, que terá também no IGEA, que será de Fisionomia, que acontecerá também no mesmo endereço, na Almeida de Moraes 214, no mesmo horário, das 10 da manhã às 18. Ligue, participe, é imperdível. Para que você tenha uma ideia, eu fui presenteado com um mapa numerológico do professor Luiz Cláudio. Eu não o conhecia. Doutora Renata Reis é o nosso raio-x descrito de quem somos nós. É extremamente profissional. E para quem não acredita, eu não acreditava, gente. Hoje eu acredito. Edu, ele dá a foto de quem é você e o que você até vai passar, que você está passando. É algo incrível. Professor, parabéns. Então, quem fizer os cursos dele não irá se arrepender pelo profissionalismo. Gente, em nome de M. Muniz, Logística, Soluções de Comércio Exterior, Soares e Cortez, Assessoria Imobiliária, Financeira e Esportiva, Mecânica Eliomar, especializada em carros nacionais. Tintas e tintas, lógico que mais entende. Vamos pintar o mundo melhor, né? Zé Luiz, um abraço para você, obrigado pelo apoio. E o professor Luiz Cláudio Pereira Dias, contamos com o privilégio e a honra de receber a doutora Renata Reis, procuradora-geral do município de Santos, e também o doutor Eduardo Clima, advogado e presidente da OAB São Vicente, que nos presentearam com a visita e com as belas informações e nos deram conhecimento. Gente, é isso aí, a vida é conhecimento e aprender. Virgínia, vamos embora? Vamos embora, bom dia a todos. E amanhã mais um Ponto a Ponto, a partir das 8h30 da manhã, com muitas informações para você aqui da Baixada do Brasil e de todo o planeta. Tchau, saúde para todo mundo.